começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hotz, rabino, historiador e hebraísta. Eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu muito despoticamente escolhi, que é judaísmo e envelhecimento. Quem ouve a gente há mais tempo vai lembrar que na minha família as pessoas ficam velhas por muito tempo. E acho que isso foi uma coisa que contribuiu também, porque esse ano as duas pessoas mais velhas da minha família, que eram uma tia bisavó, gente, é sério, é tia bisavó, ela era irmã da minha bisavó, real, não é um título imaginário, morreu no começo do ano aos 106. E há pouco tempo morreu o meu avô paterno aos 107. Então isso também era uma coisa que estava assim, acho que no fundo da minha cabeça, pensando nessa questão do envelhecimento. Some-se a isso que há umas 2 semanas eu assisti aquele filme A Substância com a Demi Moore e a Margaret Qualley, que é a filha da Andie MacDowell. Bom, se você ainda não viu o filme, talvez seja melhor separar por aqui, porque vai ter spoiler. A gente no Torá com Fritas não acredita em spoiler, então se você não quiser saber o que acontece no filme, vai ouvir, tem outros 103 episódios. E assim, eu acho muito importante isso que a Angela tá falando, porque é o seguinte, não é só que a gente não acredita em spoiler, não é que eu não me importo com as pessoas e tal, não é isso. Mas é que é o seguinte, aqui é Torá e Fritas, não tem spoiler. Porque assim, a Torá não tem mais spoiler, todo mundo já sabe. Se você não leu, não significa que é um spoiler você vir sabendo que ela já tem 3.000 e tantos anos de idade. E Fritas, todo mundo já sabe que é bom desde criança, então não tem a menor possibilidade de ter um spoiler em relação à batata frita. Exatamente. Mas falando sério, eu também não assisti o filme, então assim, eu já sofri os spoilers numa conversa que a gente tava tendo há pouco tempo atrás. Se bem que eu não acho nem que é tanto spoiler, viu, Angela? O que as coisas que você me falou, por exemplo, não é muito diferente do que tava no trailer que eu assisti. Não, e não tira a graça de assistir o filme, mas é que, sei lá, se for uma pessoa muito sensível, se você for intolerante a spoiler, então pare por aqui vai assistir o filme deixa depois esse episódio, deixa esse volta. episódio para assistir depois que assistir o filme. Exatamente. E bom, esse filme deu muito pano pra manga nos últimos tempos, e quando eu terminei de assistir, eu só fiz pegar o telefone e mandar uma mensagem pro Theo falando: a gente precisa falar sobre o judaísmo e envelhecimento, porque o filme ficou na minha cabeça, tipo, ecoando assim. E a história é basicamente o seguinte: a personagem da Demi Moore é uma atriz de Hollywood chamada Elizabeth Sparkle, que sempre foi super celebrada, tem estrela na Calçada da Fama, linda, maravilhosa, ganhou dinheiro, não sei o que e tal, um super sucesso. E agora ela tá ficando mais velha, ela tem, sei lá, uns 60 anos mais ou menos, tá sendo mais relegada a papéis secundários, e o que sobrou pra ela foi um programa de aeróbica na TV, que eu achei até engraçado, porque pelo menos aqui no Brasil é uma coisa que ficou muito nos anos 80, 90, né? Na TV Cultura de manhã passava um programa assim bem cedinho, quando eu era pequena. E ela tem lá esse programa e acaba que, putz, ela foi demitida até disso. Então ela ficou assim sem espaço, né? Tiram ela até desse programa aí de baixa audiência em horário não nobre. E ela tá saindo do estúdio, fica mal com isso, sofre um acidente de carro e vai parar no hospital. E o médico que faz o exame, né? Quando ela chega lá, passa a mão na coluna dela, assim, na espinha, né? E fala: ah, você tem a constituição perfeita pra isso. Só que ele não conta o que é isso. E só deixa um cartão de visita com ela. Aí quando ela chega em casa, meio arrasada ainda, ela pega o cartão, vê que tem um número, entra em contato com esse número, e aí a pessoa que atende, ela manda ela ir pra um lugar bem esquisito, assim, tipo uma parte estranha da cidade, onde passa em Los Angeles, né? E aí ela tem uns armários, assim, cada armário com um número, ele fala pra ela: ó, seu número é tal, ela pega, né, abre a portinha do armário dela e tem uma caixa. E quando ela chega essa caixa, que ela abre, tem uns equipamentos médicos, tipo, sei lá, uns tubos, assim, intravenosos, umas seringas, uma ampola de vidro com uma substância dentro, que é a substância que dá nome ao filme, né? E 2 pacotes, assim, de um negócio que tá escrito comida da matriz e comida do outro. E é tipo uma coisa, como uma pessoa que tá alisada, assim, em coma, sei lá, que ela não se alimenta, né, pela boca, ela usa esse tipo de alimento. E aí eu tenho umas instruções, assim, uma instrução bem grande, escrita bem, em letras bem grandes, assim: vocês são uma coisa só. E aí ela chega no banheiro dela e começa esse procedimento, que a gente não sabe bem o que é e o que vai acontecer depois desse procedimento. Mas ela tem essa ampolinha, ela pega
pega o conteúdo da ampola com uma seringa e injeta. E aí o que acontece é bem assustador. O filme, ele tem uma coisa, assim, ele é muito gráfico. Então as cores são todas muito vibrantes. Às vezes quando vai mostrar uma coisa, dá um close, assim, tipo, muito com uma lupa em cima da coisa. Ele é bem gráfico, né? E aí o que acontece, você fica, tipo, mega assustado, porque de dentro da Demi Moore velha sai uma Demi Moore jovem, de dentro mesmo, da espinha. Por isso que o médico tinha passado a mão na coluna dela, né? E é a Margaret Qualley que sai. E aí passam a existir duas versões que vão ter vidas que são uma coisa só, então por isso que eu vou ser uma coisa só, mas que uma vez por semana elas precisam trocar. Então, tipo, uma semana sai a Matriz, que é a Demi Moore original, e na outra semana sai a Margaret Qualley. E quem tá em casa fica meio no stand-by, então por isso que tem essa comida do pacotinho, assim, intravenosa, né? E o negócio é, o que alimenta a versão 2.0, a versão nova, é a Matriz. Então a Demi Moore original alimenta a nova. Então a versão nova ela depende da versão original e precisa cuidar bem dela. E aí o filme lá vai se desenrolando, né? E acontece o que mais ou menos todo mundo meio que já espera, que é a versão jovem quer ficar, porque a versão velha vai ficando cada vez mais acabada e a versão jovem vai estendendo a estadia dela, que era uma coisa que ela não podia fazer. Eles até deixam bem claro, né? Tipo, uma vez por semana vocês precisam destrocar. E ela começa a ficar mais tempo, a versão jovem. E com isso, a versão original vai envelhecendo mais rápido. E esse envelhecimento é irreversível. E aí, enfim, isso me deixou muito reflexiva sobre o assunto. E aí eu fiquei pensando, o que o judaísmo diz sobre envelhecimento? Porque a gente vai sempre ouvir, e aí eu tava até falando isso com o teólogo agora, antes de começar a gravar, que assim, eu tenho 39 anos. Desde que eu tenho 10, menos, a gente ouve aquelas histórias, né? Não, porque hoje em dia ninguém respeita mais os idosos. O jovem é que tem tudo. Na minha época a gente respeitava os mais velhos, respeitava os pais, e hoje em dia não tem mais espaço para os idosos, só tem espaço para o jovem. O homem, quando chega com 50 anos, troca a mulher dele por 2 de 25. Você sempre ouve essas coisas. E eu fiquei pensando, tá, mas assim, você pega no judaísmo, né, e for ver as coisas da Torá, né, que eu tava falando, não tem spoiler. Gente, é cheio de personagem, tipo, muito velho. Matusalém, Sara vai ter filho com 90 anos, Moisés chega aos 120. Moisés, quando sai do Egito, que briga com o faraó, tem 80. Então, o que o judaísmo diz sobre ser velho, sobre envelhecer, sobre ser jovem? Como que a gente pensa sobre isso de uma maneira, né, através do judaísmo, uma ótica judaica? E aí eu vou deixar o Rabino falar agora, então. Bom, ela me deixou com a parte mais difícil. Não, eu acho que, assim, primeiro, essa questão das idades é uma coisa que sempre atordoa as pessoas. Muitos alunos de Bar Mitzvah e de Bat Mitzvah sempre se perguntam quando estão estudando alguma paraxá do livro de Breshit, por exemplo, que tem a maioria dessas idades estranhas aparece ali, né? Adão, 900 e não sei quantos anos, você tem lá o próprio Matushela, Avraham, que morre aos 175, Sara morre aos 127 anos de idade, todos eles tendo filhos muito mais idosos, e as perguntas ficam um monte de... A primeira pergunta é, as pessoas realmente viviam esse tempo todo, essa idade? Isso é verdade? E aí a gente tem que responder que provavelmente não. Provavelmente essa narrativa não é verdade. Aí sempre tem alguém que fala assim, não, é claro que é verdade, porque não tinha poluição, não tinha não sei o quê, não tinha agrotóxico, as pessoas morriam muito mais tarde, viviam mais. É lógica essa suposição, mas a gente sabe que é exatamente o contrário. A gente sabe que na antiguidade as pessoas viviam muito menos. As pessoas, assim, 40 anos, a pessoa era extremamente velha e estava para passar dessa para melhor. Você ia falar, não tinha agrotóxico, mas não tinha água encanada também, né? Não tinha saneamento para pegar uma doença. Exato, não tinha um monte de outras coisas, né? Você tem, por exemplo, por que se bebe tanto vinho na cultura do Império Romano? É porque você não tem água potável em grande quantidade e se misturava a água com o vinho. O vinho também não era bebido puro, o vinho era muito mais denso do que é hoje, né? Muito mais concentrado. E aí,
então ele era diluído com água, de modo que o álcool matava os germes da água. E até a Idade Média, todo mundo, jovens, crianças, velhos, todo mundo vivia num estado de semi-embriaguez ou embriaguez. Isso é simplesmente um fato histórico, porque as pessoas bebiam água diluída em álcool, para o álcool numa quantidade segura, vamos dizer assim, para, sabe-se lá se eles sabiam que qual era a quantidade segura, mas para que a água pudesse ser ingerida. Então, se a gente pensar nisso, a gente também pode ver que a própria hidratação do ser humano também era problemática, e isso obviamente tem um impacto sobre a sua saúde e sua longevidade. Então a gente sabe que realmente as pessoas viviam 40, 50 anos, não muito mais do que isso. Claro, tinha suas exceções, tanto é que a Torá às vezes fala sobre o ser humano que não passará dos 70 anos, mas mesmo falando isso, ela vai dar inúmeros exemplos de personagens que viveram muito mais do que isso. No livro de Bereshit, logo depois da história de Caim e Havel, de Caim e Abel, e depois vem a genealogia até Noé e tudo mais, no capítulo 6 do Gênesis, do livro de Bereshit, Deus diz que o ser humano também é carne e os seus dias não serão mais do que 120 anos de idade. E mesmo tendo dito isso no capítulo 6, os próximos capítulos são todos cheios de personagens que vivem 2, 3, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes esse número de 120. Então também é estranho e os nossos alunos sempre se perguntam. Tem algumas teorias, eu não vou falar muito das teorias aqui porque eu acho que não é esse o caso. O caso é que esse texto dá um valor à longevidade a priori. A priori ele já estabelece uma idade máxima para o ser humano que ela, no próprio momento em que o texto é escrito, já é considerada uma idade alta demais. Eu quero dizer que, eu vou repetir, que eu acho que talvez não tenha ficado claro. O texto, quando ele fala 120 anos vai ser a idade máxima, na época que ele é escrito isso, essa idade já é considerada uma idade muito, muito alta. Então não é que ele está falando uma normalidade do dia a dia dele. Não é que o texto está dizendo a expectativa de vida do ser humano é 120 anos. Não, a expectativa de vida do ser humano devia ser máximo 47 anos, sei lá, e o texto está dizendo o ser humano não vai passar de 120. É um texto otimista. E isso mostra que esses textos fundadores do judaísmo têm uma visão otimista da longevidade. As histórias de Abraham e Sara, que a Ângela citou anteriormente, quer dizer, Sara vai ter filhos aos 90 anos de idade e outros tantos personagens vão ter filhos muito mais velhos. É um sinal desse otimismo em relação à idade, de que a velhice é absolutamente relativa, de que nunca se é velho o bastante, que sempre é possível fazer alguma coisa inédita mesmo com a idade e tudo mais. Isso sem contar as teorias que a gente tem por aí. Eu falei que eu não ia falar, mas eu vou falar uma das teorias que existem. Ela bate com algumas coisas, mas não bate com outras. É uma teoria de que talvez não estivesse falando de anos mesmo. Estivesse falando de estações. Então, quando você narra e fala um cara que viveu 200 anos, você está falando, na verdade, de 50 anos de idade. Mas é que ele viveu 50 verões, 50, né? 50 primaveras, 50 verões, 50 outonos, 50 invernos. E que um ser humano com 1 ano de idade, naquela contagem bíblica, era 4. E passou 4 estações. Essa teoria, ela funciona muito bem quando você tem idades próximas a 200, a 220. O problema é que a Torá também fala de gente vivendo 900 anos. E aí você está falando de alguém que então seria 900? Seria 225 anos. E aí não bate. Mas aí, às vezes, a contagem é a partir de semana ou de meses, em vez de... Então, a gente não tem ideia muito de qual era o sistema de contagem que existia na época que os textos são escritos, ou a gente pode entender que o texto está querendo construir uma imagem para você onde o envelhecimento não é visto como algo... impeditivo. Algo impeditivo, essa é a palavra. E o envelhecimento é visto com otimismo e visto como nova oportunidade
longevidade, é uma nova fase da vida que você tem para fazer coisas novas. E isso, aliás, é a tônica de vários discursos hoje, quando a gente fala da melhor idade, quando você tem essa ampliação toda da longevidade humana. Eu lembro que no final dos anos 80, começo dos anos 90, estava se discutindo o que a pessoa deve começar a fazer aos 40, aos 50 anos, que tipo de atividades, né? É muito importante nessa idade manter a sociabilização. Hoje você olha para isso e fala assim, do que essa pessoa está falando? Ninguém aos 50 anos é alguém que está trancado em casa sem socialização. Quer dizer, caso, né? Não estou dizendo de casos de pessoas que tenham algum transtorno ou de depressão ou alguma coisa assim, que aí é outro caso. Estou falando em condições normais de temperatura e pressão, como a gente diz na física. Aos 50 anos a pessoa está no auge. Realmente não é alguém que está, como se diz no ditado popular, no bico do corvo. Claro que não. A pessoa está no seu auge. E aí se começou a falar dos 60 e os 70, e hoje se fala muito sobre os 80 e os 90. Por quê? Porque a gente tem uma longevidade cada vez maior e com ela vem vários desafios de como criar já que você ampliou a vida, agora como viver essa vida com qualidade. Porque se não for para viver com qualidade, para que ficar vivendo uma vida tão longa se você não tem possibilidade de ampliar isso? Então, hoje existe um discurso dentro de todas as áreas que estudam a velhice, dentro da geriatria, dentro da psicologia também, lidando com essa questão de um certo otimismo, justamente em relação à idade. Muitas dessas pessoas estão vivendo pela primeira vez na família alguém tão velho. Muitas das famílias hoje que tem alguém com 80, 90 anos são as primeiras pessoas em gerações a ter alguém com 90 anos dentro da família. Então isso também tem que ser levado em conta. Às vezes as pessoas que tiveram anteriormente alguém com 90 anos era alguém que já não estava funcional há 10, 15 anos. Hoje uma pessoa de 90 está andando pela rua e distribuindo, a gente brinca aqui, está comandando áreas de voluntários dentro da sinagoga, entendeu? Tipo, tem a nossa voluntária mais velha na CIP, ela tem mais de 90 anos agora e plenamente na ativa. Não é que ela é só considerada porque ela é a voluntária. Não, plenamente na ativa. Ela organiza, ela manda e-mail, manda WhatsApp para todo mundo, vai entregar sacolinhas de Hanukkah para as crianças, vai fazer um monte, comanda tudo. E ainda sobra tempo, beijo, dona Ruth, sobra ainda tempo para de vez em quando preparar um arenque defumado e mandar para o rabino. Ela prepara um arenque que demora uma semana para ficar pronto para mandar na sexta-feira para casa do rabino. Essa longevidade que a gente está falando. E esse é o desafio dessa longevidade. Você precisa dar essa qualidade. Então, esse discurso que existe hoje em todas as áreas que estudam a velhice e estudam o idoso, esse tipo de otimismo está presente na Torá. Quer dizer, um dos maiores elogios que a Torá faz a alguém chegando na idade longeva é dizer que ele era cheio de idades, que é o idoso. Idoso é cheio de idades. Ou era entrado nos dias. A Torá fala Baba Yamim. Ele é entrado nos dias. Muitos dias já entraram e saíram dele. Em alguns momentos a Torá descreve a beleza de uma mulher e fala das cãs. Fala dos cabelos grisalhos da mulher e descrevendo ela como uma mulher bonita que já tinha cabelos grisalhos. Então a mulher madura era vista, né, uma mulher que chegou a uma idade mais avançada, ela era vista como uma mulher forte, valorosa, né, uma mulher, a noção de beleza, ela passava por várias outras coisas, e não só a beleza física atrativa, mas também tudo o que compõe a beleza desse ser humano. O Torá usa outros termos, bonita de se ver e bonita de qualidades. Yefat Mareve e Yefat Toar. E esse bonito de qualidades muitas vezes está ligado à idade avançada, está ligado ao cabelo que já fica branco, está ligado à bondade e à capacidade de enxergar o outro na sua totalidade. Quando você tem, por exemplo, personagens que estão... Muita coisa acontece à beira do poço d'água na história bíblica, né? E aí você está lá para pegar a sua água, né? Essa mulher está lá para pegar a sua própria água e chega
alguém com 70 camelos e ela vai dar água primeiro para os 70 camelos e depois vai pegar a sua própria água. Isso é visto como uma qualidade dentro do texto da Torá. Hoje a gente pode discutir se isso, na verdade, ela não estava se colocando no lugar dela dentro de uma sociedade patriarcal, e então ela tem que servir primeiro os homens e depois os camelos e depois ela. A gente pode discutir se é isso também, e que eu acho que também tem isso dentro do texto, que não que o texto está pregando isso, mas ele está reportando algo que acontecia, mas é interessante ver como o texto também olha para isso como uma característica de generosidade. O texto não fala que ela é uma mulher submissa, coloca isso como um traço de generosidade. E se o texto está falando isso, é porque ele não está enxergando necessariamente, ou ele não foi construído necessariamente com o objetivo de dizer que essa mulher tinha esse papel social dessa forma, mas sim que ela podia muito bem simplesmente pegar a água dela e ir embora. Senão o texto não escrevia que ela era generosa. E aí, então, ela busca dar água, né? Quando o servo de Abraham ele fala com Deus, como é que eu vou saber quem vai ser essa esposa para Yitzhak, que eu preciso arranjar uma esposa para ele? Ele fala, alguém que eu encontrar que for generosa o suficiente, tal, vai ser. Então ele está supondo que se ele encontrar alguém no poço e essa pessoa não der água, é natural, mas também não é a pessoa que eu vou escolher pro Yitzhak. É uma coisa rara. Na linguagem dele que ele coloca, ele quer dizer que é essa pessoa que vai parar, não vai pegar água para si mesma e vai dar água para os camelos e para esse desconhecido. Essa pessoa rara é a pessoa que vai ser escolhida para ser a esposa de Yitzhak, ou seja, essa é uma das características aí que compõem essa beleza. Mas, lembrando, no caso aqui a gente está falando de Rivka, que não é exatamente idosa nesse momento do texto, mas que vai ser idosa em outro momento do texto. E todos os patriarcas e matriarcas têm essa coisa da idade longeva. Moisés vai morrer aos 120 anos e a Torá diz que ele teve uma vida plena. Isso significa que ele foi falar com o faraó e libertar o povo, ele tinha 80. Então é uma Torá que está dizendo que, assim, onde acontece a revelação divina, o cara tá no que a gente chamaria de final da vida ou passado do final da vida, com toda a devida licença. A gente tenderia a pensar assim, ele tá com 80 anos, ele não vai fazer nada de extraordinariamente grandioso e de repente ele tem a visão divina, ele tem a revelação divina e ainda vai libertar um povo e vai até os 120 anos conduzir esse povo no deserto e assim por diante. E aí nisso que você tá falando, né, que ele tem essa revelação aos 80 e vive até os 120. E isso eu acho que conversa com o que me pegou no filme, assim, que eu acho que pega muito, que é isso, bicho, o homem tava com 80 anos, como disse você, praticamente dobrando o cabo da Boa Esperança ali. E a gente diz isso, inclusive, porque existe uma coisa científica chamada expectativa de vida. Então também não é que a gente tava falando, a pessoa tá com 80 anos, tá no final da vida. Gente, tá, né? Ainda que ela viva até os 120, ela já tá mais perto do fim do que do começo. Mas quando você pensa nisso, assim, né? O cara com 80 anos foi lá com o irmão dele, que tinha, tipo, acho que um pouquinho mais, um pouco o Aron, né? E fala, ô faraó, seguinte, liberta meu povo aí que nós queremos ir embora. O homem tinha 80 anos. E a gente pensa muito, assim, hoje em dia ainda nisso, né? Tô com 30 e tantos, tô pensando, me formei em tal coisa, tô pensando em mudar de carreira. Será que é um bom momento? Gente, né? Você não tá... Então, ainda que você esteja quase dobrando o cabo da Boa Esperança, dá ainda para fazer muita coisa. Pegando esse exemplo bíblico de Moisés liberando os hebreus do Egito, né? Você não precisa necessariamente liberar os hebreus do Egito, também não precisa ser nada dessa grandiosidade. Não, você não precisa fazer algo de proporções bíblicas, realmente não precisa. Mas realmente, eu olho, isso que você trouxe, essa questão da mudança de carreira, por exemplo, eu penso muito na minha mãe, eu sempre trago minha mãe participou de muitos episódios aqui, talvez só o Davi Berarra participou de mais episódios do que a minha mãe, mas não, a minha mãe foi alguém que foi secretária executiva e em algum momento ela decidiu mudar de carreira e foi fazer prótese dentária, e ela trabalhou mais de 10 anos com prótese dentária e aí de repente ela decidiu que ia ser advogada. Esse de repente, ela estava com 52, 53 anos, 52 eu acho, e ela vai viver até os 66 trabalhando até o antepenúltimo dia de vida dela como advogada. Ela mudou de carreira algumas vezes e a última vez ela estava à beira dos 60 e começou uma nova carreira, começou
estudar uma nova carreira. Não é que ela começou a trabalhar ali como advogada. Ela foi fazer faculdade de Prestou Direito. OAB. Exato, depois fez OAB e tudo mais. Então não precisa ser proporções bíblicas, mas pensar isso. Eu lembro também quando eu, aos 26 anos, eu já sabia que um dia eu ia fazer rabinato, né? E aí o tempo foi passando e tal, e em algum momento, justamente quando eu estava vivenciando o luto da minha mãe, eu estava com 34 anos, eu estava batendo papo com a rabina Debbie Greenberg, e ela falou, mas e aí, você não vai correr atrás desse sonho? E eu falei para ela assim, eu não sei, eu acho que eu já tô meio velho para me formar rabino, né? E ela olhou com um olhar de incredulidade para mim, eu fecho o olho, eu lembro da cara dela, e de repente ela soltou aquela risada indignada, aquele... com uma indignação, falou assim, desde quando alguém com 34, 35 anos é velho, Theo? E eu falei assim, não sei. Ela falou, você realmente acha? Eu falei assim, olha, Deb, eu não tenho comparação, eu olho pra mim e esses são todos os anos que eu tenho, então óbvio que eu tô velho. E aí eu comecei a perceber que sempre é isso, a gente pode encontrar com alguém bem mais velho que fala assim, quantos anos você tá agora? Eu tô com 44, e a pessoa fala, e um bebê? E eu penso, um bebê? Como bebê? 44 anos! Mas a verdade é que isso tudo é muito relativo. Para mim, 44 é uma idade grande, porque eu só tive 44 anos. Agora, obviamente, do mesmo jeito que eu olho para alguém com 24, 25 e acho, nossa, uma criança. Alguém com 65 vai olhar para mim e falar, você tá uma criança ainda. E alguém com 88 anos vai olhar para mim e falar, que é uma criança. É metade da idade, né? que a pessoa tem. Não, mas o que você fala dos 34, assim, eu vou, né, tô velho pra mudar de carreira e tal. Porque muito do que a gente vê como vendido como uma imagem de sucesso, e eu acho que com rede social e com podcast, isso piorou muito. E eu vou colocar Vamos fazer o nosso meia-culpa. Vamos fazer o nosso meia-culpa aqui. Exatamente. Essa coisa assim, né? Você tem um podcast, mas a gente nunca se gravou gravando. Não tem vídeo nosso numa mesa de podcast falando coisas de impacto. Temos 104 episódios sem isso. Mas tem uma coisa assim dessa venda do que é sucesso, que é assim, você se forma com 22 anos, né? Então você entra na faculdade com 18, se forma com 22, 23, já trabalhando, já empregado, e aí, tipo, com 30 você já tem o seu primeiro milhão que você conquistou, o seu carro de não sei quantos mil, o seu apartamento de tantos metros, com não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, assim. E aí, lógico que se você vê isso e você pensa, putz, cheguei com 35, eu mal tenho um carro, não tô nem perto de conseguir comprar o meu primeiro imóvel, não casei também, isso é uma coisa que pega muito, assim, putz, eu tenho 30 anos, não casei. E aí você pensa, nossa, vou mudar de idade, então, pelo amor de Deus, né? Não vou conseguir e tal. E acho que essa métrica, assim, do sucesso e de pensar isso, que é tempo de mudar, né? O Theo falou da mãe dele que se formou advogada com 50 e tantos. A minha mãe se formou advogada com 20 e poucos. E depois, quando ela estava grávida de mim, ela foi fazer faculdade de psicologia, ou seja, ainda dentro dos 20, ela falou, não quero ser advogada, quero ser psicóloga. Foi estudar psicologia, tinha uma filha pequena, estudava. E aí, quando ela terminou a faculdade, ela precisou voltar a trabalhar porque ela se separou. E aí, tava um momento de vacas magras, assim, financeiras. O que ela tinha experiência profissional era no direito, ela não tinha experiência na psicologia ainda, e psicologia você demora, né, mais para começar a ganhar dinheiro do que no direito, porque você precisa formar clientela no consultório e tudo mais, é um processo mais lento. Com direito, dependendo do tipo de trabalho que você consegue um trabalho CLT, você tem um dinheiro fixo no mês, né? E ela voltou a trabalhar com direito e ela trabalhou como advogada até 2015, talvez, 14. E aí, nessa época, um pouco antes disso, então, sei lá, 2009, mais ou menos, ela começou a atender e trabalhar como advogada. Ela fazia as duas coisas. Ela atendia como psicóloga e trabalhava como advogada. Até que uma hora ela parou de trabalhar como advogada e foi trabalhar com psicanálise só. E aí ela tinha mais de 50, assim, também. Então dá, né? E hoje em dia ela vive desse trabalho. Ela tem a renda dela com isso. Então dá pra você fazer a transição de carreira. E a transição de carreira também pode ser uma coisa transição, né? Você pode combinar duas coisas juntas, né? Não é também... Não precisa ser uma virada de chave, assim, né? Ou tá ligado ou tá desligado, né? Tu
trabalhava com isso, agora não trabalho mais. Mas dá pra fazer essas coisas, né? E mesmo assim, da questão, acho que pega muito pra mulher, principalmente, de tenho 30 e poucos e ainda não casei. Porque também, do mesmo jeito que a gente falou que existe uma coisa científica, que é a expectativa de vida, existe uma coisa também pra mulher, que é as que querem ter filho, você tem uma faixa de idade dentro da qual isso é uma coisa mais possível e mais segura. Porque possível, mais velho até é hoje em dia, mas às vezes não necessariamente é uma coisa tão segura. A gravidez, né? Pode ter riscos de saúde para a mãe e para o bebê. Então, acho que para muitas mulheres também que querem ter filhos, tem essa dificuldade, assim, de pensar também, putz, eu não casei, eu tenho 30 anos, não conheci ninguém, não casei, como é que vai ser? Vou casar, vou ter filho, não vou? E aí, às vezes, você se sente um pouco fracasso, né, também, quando você vê. E aí você vê também várias amigas casando. E na verdade tudo por conta de uma expectativa que é socialmente meio que imposta. Essa coisa que você falou antes da casa própria, ela bate muito forte. É muito forte. Eu lembro que eu comecei a chegar lá nos meus 36 anos e eu pensava assim, gente, meu pai com 36 já tinha casa própria. Hoje eu olho um financiamento, eu não tenho condição de dar entrada e nem tenho crédito para o financiamento do restante. Como é que eu compro uma casa? Como é que eu compro uma casa? Eu não tenho condição de comprar uma casa. E isso bate muito forte. E aí é isso que você falou, essa sensação do fracasso. É algo que, na verdade, ele não é real. Ele só tá dentro da tua cabeça porque tá sendo imposto pela sociedade nesse sentido. A sociedade criou essa imagem ideal. E aí é onde você tava falando das pessoas que reproduzem essa imagem ideal, mesmo que não necessariamente sejam. Mas aí você entra na questão dos influencers, foto, né? Às vezes é só a atrás da foto. foto, você não sabe como é que tá, se tem bagunça ou não. Exatamente. Né? E do casamento, assim, eu lembro entre, sei lá, 2008 e 2012, gente, eu fui em tanto casamento, eu podia dar assessoria de casamento, do que tava na moda, do que não tava, do que fazia, do que não... Eu fui, tipo, em um casamento por fim de semana, quase, né? Então, meus amigos todos casaram e eu sempre namorei. Então, os amigos dos meus namorados também casavam e eu ia nos casamentos dos meus amigos, nos casamentos dos amigos do namorado. Eu fui em muito casamento. E teve uma hora, eu já tratei isso em terapia até, e teve uma hora que eu parei e falei, acho que eu quero casar também, né? Sei lá, tava todo mundo casando, você fala, bom, então também, tipo isso da casa, né? Pra todo mundo ter uma casa, eu também quero ter um apartamento, né? Aí tá todo mundo casando, acho que eu quero casar também. E aí eu lembro que eu parei e falei, não, mas eu quero casar porque eu quero casar mesmo, ou porque tá todo mundo casando e, tipo, também quero fazer uma festa, também quero usar uma roupa bonita, também quero tirar foto, sei lá, né? E aí eu até tava brincando com o Theo, hoje de manhã que eu tava lendo ali uma coisa que falava o judaísmo falando das etapas da vida, né? E falava assim, de 5 anos, a partir de 5 anos estudar não sei o quê, dos 8, então com os 13 os mandamentos, né? Isso, que é o a Bar Mishnah de Mitzvah. Pirkei Avot. Isso, Pirkei aí Avot, capítulo 5. é com 8 anos? Isso. Ben Hamesh Shanim Lamikra. Aos 5 anos começa a aprender sobre a Bíblia. Isso. Não necessariamente ele está lendo. Mas Alguns falam conhecer que as significa que ele está histórias, né? aprendendo a ler. Uhum. Tem gente que está falando que ele aprende a ler. Ben Eser la Mishnah. Aos 10 anos ele começa a estudar a Mishnah. Ben Shlosh Esre la Mitzvot. É que é o Bar Aos Mitzvah, 13 né? anos é a idade das mitzvot. Daí que se fixou o Bar Mitzvah. Ben Hamesh Esre la Talmud. Aos 15 anos o Talmud, ou a Gemara. Ele começa a estudar o estudo sobre a Mishnah. E com 18... Aí ele vai falar Ben Shmone Esre la Chupá. Aos 18 o casamento. Com 18. Ben Esrim Lirdof. Aos 20 anos ele começa a correr atrás do seu sustento, ou seja, arranja uma profissão. E aqui, na nossa ótica, isso está totalmente Tipo, fora como é que vai casar sem como assim? poder se sustentar, Casa primeiro, né? e depois vai arranjar um trabalho. emprego? Que história é? Quem é esse cara, né? Mas tem que olhar também isso dentro da realidade. Esses rabinos de 2000 anos atrás, eles estão falando de uma época em que sim, você casava jovem, morava com os seus pais ainda, as casas eram casas extensas, e no Oriente Médio isso ainda acontece muito em muitos lugares, das casas muito extensas, não necessariamente na sociedade israelense, mas em vários lugares do Oriente Médio. O pessoal sim. mora junto, Então você né? passava a morar junto ali e vai começando a construir essa família. E aí, então, depois que você já está mais estável do ponto de vista desse relacionamento, dessa família que você começa a construir, aí você começa a trabalhar profissionalmente em algo mais definitivo. E aí o texto vai dizendo,
Aos 30 é o auge da força física. Ben Arbaim, aos 40, Labiná, é a idade que você vai atingindo maior entendimento sobre a vida, maior conhecimento. Ben Hamishim, Laetzá, a partir dos 50 anos você começa a ter uma idade de aconselhamento. Ben Shishim, Lazikná, aos 60 você começa a ficar idoso. Olha aqui, olha onde fica idoso. Na meia vida, né? Se a Torá está falando de 120 anos, os 60 anos você está na metade da vida. Aí você já está Zikná. Zikná era da velhice, ou de quando você começa a ficar idoso. Ben Shivim, Lasevá, aos 70 começa a ter cabelos brancos. Eu com 39... Aí eles não vivem mesmo no século XXI. Eu com 39... No século XXI, amigo. Aos 28 você já tá com o cabelo branco, e eu conheço gente que com 22, 23 já tá com o cabelo branco. Então, mas vamos lá. Ben Shmonim Lagvurá, e esse chama atenção, aos 80 é a expressão da força, e aí talvez não força física, mas da bravura mesmo, de toda a força moral acumulada, de olhar para trás e ver tudo que você criou e deixa para trás e deixa para... É engraçado falar isso, e deixa para trás, né? Porque você andou, então você deixou pegadas para trás e deixou sua herança, mas na verdade a sua herança você deixa para frente, que é para as pessoas que vêm depois, né? Sucessão. Mas você pode olhar para tudo isso. Ben Tishim, bom, enfim, aí ele vai falar de 90 anos e de 100 anos. Ele vai dizer Ben Tishim aos 90, Lashuach, o corpo começa a se enrugar. Aos 90 só, hein, gente? Não tinha esses produtos todos que vendem naquela parede específica das drogarias. Ben Meah, Keilu Met, aos 100 é como se estivesse morto. Ve'avaru vatel minaolam, é como se ele já... A Mishnah está dizendo, é como se ele já estivesse fazendo hora extra, já devia não estar mais. E aí é curioso, porque tem toda a questão do 120, o judaísmo sempre fala... Eu não sei se os ouvintes sabem, fica aqui uma curiosidade para vocês. Quando a gente diz Mazal Tov, um feliz aniversário para alguém, é aniversário de alguém, a gente diz Mazal Tov, a gente diz Ad Me'ave Esrim, ou até os 120. Entre os judeus é super comum a gente desejar até os 120 para as pessoas. E eu sempre falo, eu não quero, porque na minha família chega. Na sua família tem essa possibilidade. A gente fala até os 120 por causa desses dois textos bíblicos, um do começo da Torá, que diz a idade do ser humano não vai passar de 120, e o outro do final da Torá, quando Moshe morre, que ele tem 120 anos e viveu uma vida plena. Ao dizer até os 120, o que você está desejando para a pessoa é uma vida plena, uma vida cheia de significado. E aí, quando a gente vê a Mishnah falando que aos 100 anos é como se nem tivesse mais no planeta, aí você fala, tem alguma coisa incongruente aqui. Bom, várias coisas são incongruentes, a Ângela queria falar de alguma incongruência que tem aqui, eu passo a bola para ela nesse texto da Mishnah do Pirkei Avot. Não, porque eu tava falando isso, com 18 anos na roupa, é lógico, a gente tem que lembrar em que momento esse texto é escrito. Isso que eu acho sempre, eu já falei isso várias vezes no podcast, de você colocar o texto do Torá e outros textos do cânon judaico na época em que eles foram escritos. Você lê isso 100% com uma visão de hoje, é um negócio que você fala, meu Deus, que coisa anacrônica, que absurdo. E esse dos 18, né, que era isso, falava, com 18 você tem que casar. E eu fiquei pensando, né, tava pensando já naquilo, assim, que a gente com perto de 30, muitas mulheres falam, nossa, eu não casei, o que vai ser de mim? E aí eu lembro que eu escrevi pro Theo, eu falei, gente, eu vou falar, não, dos 18 aos 30 é a idade que você dá uma sassaricada. Gente, sei lá, entre os 18 e os 30 dá uma sassaricada aí também, porque é isso, né? Ficam com essa ideia de que você precisa ter casado, você precisa ter feito isso, você precisa ter comprado sua casa. Gente, às vezes você não quer ter uma casa própria, você prefere gastar o dinheiro com outras coisas. Ou você não tem essa possibilidade também, isso existe, né? Diversos recortes sociais que a gente pode fazer. Mas essa é a questão, né? Voltando de novo aos 80 anos de Moisés, que liberta os hebreus do Egito, dá tempo de fazer muita coisa. E aí eu lembro disso do filme, que foi uma coisa que me chamou a atenção, que você falou, nossa, ela era uma mulher, uma atriz de Hollywood de 60 anos, que, tipo, tava demovendo, assim, do papel dela, né? Ela tava ficando sem espaço por causa da idade, e aí vem justamente
justo isso que o Theo fala dos 80 anos, né? Ainda daquela ideia das etapas, né? Que você tá no auge da sua força, que realmente, assim, você vai ficando mais velho e você vai se importando menos com o que as pessoas pensam em geral. Tipo, preocupações que você tinha na adolescência, assim, aí eu vou sair com essa roupa, todo mundo vai olhar e vai rir de mim. Gente, ninguém vai te olhar, ninguém vai rir de você. Mas quando você tem 15 anos, você acha que vai, né? Tipo, e quando você vai ficando mais velho, você vai ficando meio, ai, vão achar que eu sou chata? Ah, tá bom, hoje eu tô chata mesmo, e ok. Ah, vão achar que eu não devia ter feito isso? Tá, pode ser, mas enfim. Então você consegue também, né, com 80 anos, você chega nesse lugar dessa força de conseguir triar melhor o que são as situações que vão estar em volta de você. E isso é uma coisa muito legal. E inclusive a coisa do cabelo branco, né, que eu até tinha falado antes, da beleza, do cabelo branco, da mulher, isso é uma coisa que tem ganhado mais espaço hoje em dia também. E aí eu vou trazer uma outra referência bibliográfica, mas que não é judaica necessariamente, que é um livro da Naomi Wolf chamado O Mito da Beleza, que é um livro super interessante. E vai falando de como tem a ver, assim, que a sociedade vê as mulheres de um jeito em que elas só prestam se elas forem muito bonitas. E que essa beleza também tem um jeito certo de ser bonita. E não é qualquer bonita, né? Você tem um jeito certo de ser bonita. E da questão da juventude, que sempre impacta muito. É sempre muito fundamental essa questão da juventude para a beleza. E faz alguns anos já que, por exemplo, tingir o cabelo não é necessariamente mais uma obrigação, entre muitas aspas, né, das mulheres. A minha mãe faz anos que é grisalha e eu acho ela super bonita, a grisalha. E quando ela deixou de pintar o cabelo, tipo, há uns 20 anos, mais ou menos, que era uma coisa que não era comum fazer, nossa, eu lembro das amigas dela falando, mas você não vai pintar o cabelo? Não, eu vou te indicar um cabeleireiro que é maravilhoso, que não sei o que, você vai ver, você tá envelhecida e tal, e não sei o que. E aí teve uma época que acho que ela até voltou a pintar um pouco o cabelo e depois ela largou, ela falou, gente, eu não quero, eu não tenho paciência de fazer isso, eu não quero gastar esse dinheiro com isso. E essa é outra coisa que eles falam no Mito da Beleza. A mulher, ela tem que gastar muito dinheiro para ser bonita, dentro disso que é considerado bonito. Ela tem que ir ao cabeleireiro, fazer o cabelo, fazer a unha, fazer a depilação, pôr uma roupa não sei como, não pode repetir a roupa. Gente, mas a Rainha Silvia da Suécia repete a roupa, sabe? Quem sou eu para não repetir roupa? E Rainha Silvia da Suécia, eu tô dando um exemplo assim, só da brasileira muito chique num cargo muito alto. Né? Mas assim, é isso mesmo. não é? Você pensa nisso, é tipo, hoje em dia já não é mais uma coisa assim, as pessoas que optam por deixar o cabelo grisalho, tudo bem, assim, não tem mais uma cobrança de quem tá em volta para isso, né? E é muito libertador não ter isso. E aí a gente pode entrar aqui, alô, quiser pôr a Internacional Comunista aí, que acho que faz tempo até que a gente não toca. Quem ganha, né? A quem interessa que gaste muito dinheiro com isso, não é mesmo? Mas isso pode ficar uma conversa para outro momento. Mas é uma coisa muito interessante você ver como isso existe também na Torá, já falando há muitos anos, de que o cabelo branco é uma coisa bonita, não necessariamente só pela estética, mas pela sabedoria que isso traz. Pelo que né? ele significa e pelo que ele mostra da vida da pessoa. Mas não é assim, porque essa questão do tempo de vida que você tem, da sabedoria que isso acumula, inclusive faz sentido no par que você quer ter de vida para se relacionar efetivamente, né? Inclusive, que a gente tinha brincado antes ali, né? Do homem de 50 de trocar a mulher de 50 por duas de 25. Não necessariamente, que o tipo de conversa vai ser muito outro. Então tem isso, né? De você olhar para a pessoa que tem uma idade próxima à sua, à medida que você vai envelhecendo, e você pensar, nossa, é isso que eu quero para mim. E para as nossas ouvintes mais novas, na faixa dos 30 anos, que ainda não se casaram e podem estar achando, eu queria casar, será que eu nunca vou casar? Gente, eu casei com 38, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Casei tendo sassaricado o quanto eu queria sassaricar antes. Não, mas
verdade. E no Sassarico, inclusive, tem uma parte de não ter sassaricado nem um pouco, de ter ficado um pouco sozinha também, que foi muito boa, inclusive para saber com quem eu queria me casar e como. Então, isso é bom. Essa é uma outra coisa também, que à medida que você vai ficando mais velho, você vai aproveitando isso e pensando em com quem você quer se relacionar, né? Não, e também tem o famoso sem tempo, irmão. Né? Uhum. Quando você tá lá com os seus 20 e poucos, você pode até ter um tempo aí de, né? Você tá testando o primeiro relacionamento mais sério ou qualquer coisa, e você pode de repente ver que passaram-se 10 anos e você fala, uau! Mas depois, a partir do segundo, você já começa a falar, eu não quero mais perder esses 10 anos, eu não quero mais ter 10 anos, eu não tenho mais esses 10 anos para ficar perdendo. Então você fica um pouco mais ágil, um pouco mais chato também, porque você já sabe direitinho o que você quer, o que você não quer, ou às vezes você também não sabe muito bem o que você quer, mas você sabe o que você não quer. E saber o que não quer já é uma grande coisa, mesmo que você ainda não saiba o que você quer exatamente. Saber o que não quer é também muito importante. Mas acho que uma coisa que é interessante a gente falar também, porque a gente falou muito do judaísmo valorizar a sabedoria que vem com os anos vividos, né? O acúmulo de experiências e como isso deve ser valorizado, e que você tem o auge da força aos 80, então que envelhecer é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo também tem uma importância muito grande nas crianças da comunidade. E aí a gente não está falando do jovem, o jovem que ouve K-pop, mas a gente está falando do jovem bem jovem mesmo, das crianças que são o que vão dar continuidade à tradição. Então, quem perpetua. Então, isso eu acho interessante falar da existência, da importância em todas as idades. Acho que era nesse ponto que eu queria chegar. Que toda a idade e toda faixa etária tem uma importância grande dentro do judaísmo. Que envelhecer é só a continuação disso, de que a gente tem uma importância sempre, perene. Isso, e eu acho que é isso que a Mishnah, no final das contas, do Pirkei Avot, está querendo dizer. Ela não está querendo estabelecer idades específicas e mandatórias para tal e qual atividade. É muito pouco claro para a gente se realmente essas idades que estão falando lá, aquilo acontecia mesmo desse jeito, quer dizer, aos 8 a pessoa tinha que estar estudando tal coisa, aos 13 ela tinha que... Eu acho pouco provável, ou melhor, eu acho difícil a gente saber com exatidão como que era isso dentro daquela sociedade. Talvez nas idades mais novas até seja como a gente faz hoje nas escolas, né? Idade de 7 anos, a idade de estar aprendendo a escrever, porque você está na primeira série. E assim por diante. A gente tem idades estabelecidas para certas coisas até certa idade. Mas o mais bonito dessa Mishnah não é que ela está dando idades específicas e mandatórias, mas sim que ela está dizendo que tem uma fase para tudo na vida. E isso casa com o Kohelet, do episódio sobre o Eclesiastes que a gente fez Acho que é há 83. algum tempo atrás. E a gente fala sobre, como o Kohelet fala sobre como para tudo tem um tempo na vida, tudo tem um momento adequado. E é isso, no final das contas. Então não tem uma importância maior a velhice ou a juventude no judaísmo. E não tem uma importância maior a idade adulta Não, nada disso é relevante nesse sentido, nesse aspecto. A relevância, ela está em saber entender cada fase da vida e vivenciar cada fase da vida aqui. Eu acho que a gente conseguiu chegar num ponto bom, assim, e de levar que todas as idades têm a sua importância, tem o seu momento, e que envelhecer é bom e é natural e é parte. E que a gente vai ter esse lugar dentro da comunidade. E eu queria experimentar o arenque da Dona Ruth, falando em comunidade, e o meu lugar dentro dela. Realmente, Dona Ruth. Queria provar esse arenque aí, Dona Ruth. Pode deixar aqui, Olha. assim. Com quem não quer nada. Muito Eu bem. acho que com isso a gente pode encerrar o episódio de hoje. Bom, eu vou deixar de recomendação o filme A Substância, que tem para assistir em alguns streamings aí, acho que tá no Mubi para assistir, que é muito bom. Eu vou deixar de recomendação também o livro O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que vale muito a pena ler, especialmente para as mulheres. É bem interessante. Eu vou recomendar também o Rumash Plot, para ler todas as histórias da Bíblia, e que você
você pode usar o nosso cupom Torá com Fritas 10 para comprar. Eu vou deixar o link da compra na descrição. E eu vou deixar também como recomendação, uma meta-recomendação, que é o nosso episódio sobre Eclesiastes. Que ficou muito bom, inclusive. E esses dias a gente fez uma pesquisa com os ouvintes do Torá e teve gente falando bem desse episódio, dizendo que esse foi um dos que mais gostou. Então fica aí a recomendação, que realmente ele ficou legal mesmo. Então, você tem alguma indicação? Eu tenho uma indicação. Tem um livro que chama From Aging to Saging. É um trocadilho em inglês aqui, não funciona em português, mas enfim. É trocando envelhecer pelo ficar mais sábio. É um trocadilho entre a palavra age, idade, e sage, que é sábio. A Revolutionary Approach to Growing. E é o livro do Rebbe Zalman Schachter Shalomi, escrito junto com Ronald Miller, e é um livro muito bacana. Ele é de 97, na verdade, esse livro. Já é um livro que já envelheceu com muita sabedoria. E é um livro que ele trata dessas questões do envelhecimento e do envelhecimento com qualidade e da oportunidade que é envelhecer adquirindo para si cada vez mais sabedoria, ou envelhecendo com sabedoria, né? Sabendo envelhecer. É um livro muito bacana, que fala muito de judaísmo, fala muito de envelhecer, fala muito sobre sabedoria. A gente falava um pouco antes no nosso brainstorm sobre como que a gente acumula tudo com a idade. E a gente acumula também, a gente pode acumular muita coisa boa. E com certeza a gente acumula sabedoria, acumula senso e acumula um certo sexto sentido, né? Você consegue ler os outros com mais facilidade e tudo mais, mas também você acumula chatices, você acumula manias, você pode acumular, não estou dizendo que necessariamente acumula. Muitas vezes acumulamos sim, eu vou dar o meu testemunho, né? Acumulo várias coisas também, mas é verdade, a gente pode acumular muita coisa. O desafio é não acumular coisas ruins. O desafio é não acumular o ser ranzinza, o desafio... todo mundo pode ser um pouco ranzinza, boa do que ruim, muito, né? Exato. É não acumular preconceitos, é não acumular coisas ruins. Acho que você fala isso do não acumular preconceito, me passa um pouco uma coisa de não se estagnar, de se atualizar. Não se estagnar. Né? Continuar sempre aberto. Porque isso é o que vai permitir você fazer essa transição do aging, do envelhecimento, pro saging, pro ser cada vez mais sábio. Porque você para de aprender quando você se fecha. Se você se estagna, você vai começar a perder dessa sabedoria. Porque você está fechado para o aprendizado de algo novo. E como dizia o Belchior, eternizado na voz da Elis Regina, o novo sempre vem. Não adianta você se fechar. Isso é simplesmente um fato, ele vai vir. Então você tem que estar aberto para receber isso também. E isso é o que vai trazer sabedoria para você na sua vida. E é o que vai deixar também um bom legado para aqueles que vão ficar depois e vão olhar para trás e lembrar do avô e lembrar, né, do avô, da avó, do bisavô, da bisavó. Com muito carinho, com muito orgulho, sabendo, nossa, ele me entendia melhor do que outras pessoas. Você poder olhar para alguém tão mais velho que você e dizer, nossa, ele me entendia muito bem, significa que essa pessoa realmente envelheceu com muita sabedoria. Agora, quando a pessoa se fecha, você começa a achar que essa pessoa eu não tenho conversa, não tenho acesso, eu não consigo acessar essa figura, e ela perdeu então essa referência para mim. Envelhecer com sabedoria é uma coisa difícil, que não tem uma receita, mas que o Rebbe Zalman tenta com muita maestria, ele e o Ronald Miller abordar esse assunto do envelhecimento com sabedoria, de como trazer mais sabedoria para essas novas fases da vida que vão aparecendo, porque aqui está o truque, né? A gente falou que o novo sempre vem, aqui está o catch, a pegadinha de tudo isso, é que você pode envelhecer o quanto for, mas tudo que você ainda não viveu ainda é inédito. Então, na verdade, mesmo que você esteja cheio de idade, mesmo que você esteja velho, por assim dizer, a verdade é que ainda tem muita coisa nova para acontecer na sua vida. Então não é só não se fechar para o novo, para as novas gerações, é não se fechar para aquilo que de novo se apresenta para você mesmo, porque todos os dias vai ter coisa nova se apresentando para você. Então a verdade é que envelhecer é ter a oportunidade de experimentar muito mais coisas novas. Bom, então com isso
acho que a gente finaliza super bem o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toracomfritas@gmail.com, no Instagram, @toracomfritas. Também podem nos seguir no Blue Sky, Torá com Fritas, o nosso perfil por lá. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. O Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, que são amigos e os idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e o intérprete da nossa música de abertura, e a nossa identidade visual é da Ana Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima!